Boa noite a todos, a todas aqui presentes. Vamos respirar profundamente, pedir que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Que a equipe espiritual presente nos inspire e que possamos sentir a força consoladora e transformadora da doutrina espírita em nossas vidas, hoje e sempre. Vamos agradecer a nossa querida Casa Irmão X, que nos dá a oportunidade desta confraternização, desta união de amor, oportunidade de aprendizado, para que a gente possa carregar essa lição no nosso dia a dia e colocá-la em prática, para que possamos alcançar um degrauzinho a mais na nossa escalada espiritual. E assim, gratos que estamos, vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Os seus itens 3 e 4. O tema da noite, então, será o Consolador Prometido. Mas o que seria, então, o Consolador Prometido? O Consolador Prometido é o Espírito da Verdade, que Jesus Cristo prometeu diante dos apóstolos em sua última ceia. E esta citação é encontrada no Evangelho de João, em várias passagens, especialmente no capítulo 15 e seguintes. Mas por que Jesus rogou ao Pai e afirmou que enviaria o Consolador prometido? Porque ele, Jesus, não podia dizer tudo e não pôde dizer tudo. Porque o mundo não estava preparado para receber todos os ensinamentos. E como diz a própria lição do Evangelho, porque os homens não estavam maduros o suficiente para compreendê-lo, compreender Jesus. E Jesus disse ainda mais, que os homens não suportariam as verdades. E principalmente por não compreender, os homens não poderiam colocá-las em prática. E não colocando em prática os ensinamentos de Jesus, eles então se perderiam. Assim, o Espírito da Verdade deveria vir mais tarde, trazendo as verdades superiores. O Espírito da Verdade, então, seria uma revelação? Sim, pois tudo que é eterno e por isso mesmo tem o caráter divino é uma revelação. Assim, o Espiritismo veio no tempo descrito, ou seja, no século XIX, trazer, ou melhor, reviver os ensinamentos de Jesus. E o que seriam? Reforçar, esclarecer, conduzir, consolar, acolher. Este é o papel do Espiritismo, chamado Evangelho Redivivo, Doutrina Rediviva. Mas por que tudo isso? Porque ao longo dos séculos, Jesus não foi bem compreendido, tampouco praticado e, por fim, esquecido. O homem, segundo seus interesses, ele foi modificando, foi formando as leis conforme a lei do mais forte, ignorando então as necessidades espirituais, ignorando o cuidado que se deveria dispensar aos menos favorecidos e aos mais fracos, por assim dizer.
Foi assim que Allan Kardec se dispôs, pela sua própria formação de educador, filósofo, a codificar a doutrina, através das mensagens deixadas pelos Espíritos, que reiteravam os ensinamentos de Jesus. Mas fazendo o quê? Abrindo os olhos e os ouvidos, colocando à disposição de todos, sem distinção, os ensinamentos de Jesus. Por isso, a doutrina espírita ela é reveladora e tem esse caráter de revelação, porque levanta o véu lançado sobre certos mistérios. Porque Jesus falava por parábolas, então a doutrina tem esse papel de esclarecer, mas principalmente o de consolar a todos que sofrem. E quem sofre? Todos nós. Esclarecendo os motivos, a doutrina espírita, ela ensina o porquê das causas das aflições, onde aprendemos que tudo respeita a lei da causa e efeito, lei da ação e reação, e que nós somos os responsáveis pelas nossas ações, e que essas ações geram os resultados. Sabemos também, se queremos mudar os resultados, temos que trabalhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O Espiritismo também esclarece que ao que sofre e também que os ensinamentos temos que segui-los. Por quê? Porque estamos todos no mesmo barco e que se a causa é justa, tem um objetivo. Ou seja, todo sofrimento tem um porquê que é justo. E todo sofrimento traz um aprendizado. Mas qual seria o aprendizado do sofrimento? Para alguns, a resignação. Para outros, a paciência. Para outros, a força. Outros diriam que seria a coragem para a mudança. Outros, a sabedoria para escolher o caminho. Mas, sobretudo, a humildade de entender que Deus está no comando. O Espiritismo esclarece que, segundo a lei de causa e efeito, a causa dos sofrimentos pode estar nas existências anteriores, pode estar na atual e na própria destinação da Terra, que é o nosso planeta, o próprio estágio evolutivo da Terra em que nos encontramos. O Espiritismo também revela o objetivo das dores, pois mostra que os sofrimentos são como crises salutares. Crise porque é passageira. E salutar porque leva a uma cura. É como uma purificação, ou melhor dizendo, depuração, limpar as nossas impurezas. Mas para que limpar as impurezas? Qual que é o objetivo? O objetivo da depuração é assegurar a nossa felicidade futura. E o que seria então essa felicidade? Tão desejada, tão esperada por todos nós. Eu penso, sinceramente, que seria a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Mas como atingir essa tal felicidade? A doutrina nos ensina, reconciliando com os nossos irmãos, agindo de forma correta, a fim de pousarmos as nossas cabeças no travesseiro e dormir tranquilos, ter um repouso salutar e nos colocarmos no estado de vigília, à disposição, no sono profundo da espiritualidade. Mas o que é ser correto? Uma vez que hoje nós não somos os mesmos que anos atrás, ou que momentos atrás, ou até no mês passado. Então, o agir correto é agir dentro dos preceitos da verdade, porque a verdade ela não muda. Agir bem, com caridade e respeito, agir com tranquilidade. Agora, se uma situação traz uma inquietude, é um sinal de que algo está errado.
E isto sim é um alerta que trazemos no nosso íntimo, onde nós devemos respeitar, pois tudo que nós sentimos vem do coração e tudo que nós pensamos vem da razão. E como ter certeza? Como equilibrar o sentimento e a razão? Como ter certeza? Consultem os seus corações. Então, devemos consultar os nossos sentimentos através daquilo que nós estamos despertando no nosso ser. Se vier um sentimento bom, o resultado será bom. Se vier alguma inquietude, é porque o resultado não será satisfatório. E o Espiritismo também traz, assim, a perfeita noção da justiça. O homem que compreende a doutrina, compreende e sabe que o sofrimento vem e pode ser refeito através das boas ações, onde as boas ações auxiliam o nosso adiantamento. O Espiritismo, ele desperta a fé no futuro, a fé em Deus, a fé em nós mesmos, para que a gente possa conseguir algo, alcançar o objetivo. Aqui na lição do Evangelho fala que a fé é inabalável. Por enquanto, ainda estamos nos abalando com as adversidades da vida. Ainda trazemos muitas dúvidas, que na verdade elas não deveriam existir mais. Mas o Espiritismo faz ver que o homem necessita olhar para as vicissitudes terrenas, ou seja, olhar para as mutabilidades, olhar para as viabilidades, olhar para as fragilidades e os desequilíbrios. Mas um olhar como? Um olhar do alto, porque olhando do alto, aquele problema ele se perde diante do vasto e esplêndido horizonte. A imensidão do universo faz vermos sobre outra perspectiva, sobre outra ótica, dando coragem para continuar a discernir se a mudança deve ocorrer ou não. Qual o ensinamento trazido diante daquela situação? E aí sim, nos consultar a razão e o sentimento para ver o que nós podemos mudar realmente. Ter a sabedoria para discernir o que depende de nós e o que não depende de nós para ocorrer a mudança. E é assim que o Espiritismo é o Consolador prometido. Por quê? Porque ele traz os conhecimentos das coisas espirituais e as influências dessas questões espirituais sobre as questões materiais. O Espiritismo, ele explica de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui na Terra, por que estamos participando deste estágio, em especial da transição planetária, por que nós nos comprometemos e estamos aqui todos reunidos, né? O Espiritismo também faz recordar sempre os verdadeiros princípios das leis de Deus. As suas leis que são imutáveis, as suas leis que são verdadeiras, são as leis morais. Então, o Espiritismo, ele é, sim, consolação. Por quê? Porque desenvolve a fé e a esperança. A doutrina espírita, ela é a consoladora prometida, pois atende a todos os critérios deixados por Jesus. É o Consolador que viria nos guiar. Então, é esta a função do Espiritismo. O Espiritismo nos serve como um guia da nossa vida, a guiar pela verdade, pelo amor, pela responsabilidade. Porque nós aprendemos que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, pelas nossas ações. O Espiritismo, ele dá um impulso para que a gente possa compreender e fortalecer o vínculo com os ensinamentos de Jesus, revelando o quê? As suas mensagens, as suas lições. O Espiritismo resgata, então, as lições de Jesus
E Kardec, na Gênese, capítulo 26, traz as considerações da doutrina, que resgata, como eu já disse, as lições e amplia esse entendimento para que possamos realmente, com esta oportunidade reencarnatória de aprendizado, colocar em prática os ensinamentos de cada um. Então, eu deixo aqui a mensagem que só depende de nós a mudança para a melhoria contínua no caminho do bem. Muito obrigada.